Fala, meus lindos, que bom que você está aí. Eu tenho certeza que você veio para essa mensagem por conta desse título, crise de ansiedade. Talvez seja exatamente isso que você está passando, ou é isso que tem tirado a sua paz. Eu tenho algo de Deus que vai produzir dentro de você algo que há muito tempo não tem: descanso. Eu só quero te pedir um favor antes de irmos para essa mensagem. Curte o vídeo, manda para todo mundo que você puder. Quanto mais pessoas alcançadas por esta mensagem, melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar como uma meta de a gente conseguir mandar para amigos, sabe? De fazer isso e ir mais longe. Então curte o vídeo, comenta, compartilha e manda para quem você puder. Outra coisa importante, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho, que toda segunda-feira, sem faltar uma, tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25 diz: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Uau! Eu sou muito questionado sobre essa palavra em especial, ansiedade. As pessoas perguntam para mim: David, ser ansioso é falta de fé? Depressão é falta de Deus? E às vezes a gente fica num beco sem saída, porque se exige uma resposta preparada sobre isso. E se você vai para um lado, você exclui o outro, sabe? Se você diz não, depressão não é espiritual, mas existe depressões que são espirituais. E se você dizer, olha, ansiedade é falta de fé, mas existe ansiedade que é uma patologia também. Existe crise, existem sintomas, sabe? Se você está me assistindo agora, você sabe do que eu estou falando. Um coração ansioso, ele fica apertado, o coração acelera, a gente não consegue dormir, a gente fica angustiado, a gente acelera o pensamento, e quando a gente vê, a gente está dentro de uma crise que a gente não sabe como sair. A questão é, se eu sei que é patologia, mas que eu sei também que às vezes é falta de fé, eu preciso encontrar o equilíbrio para te apresentar pela palavra que existe uma forma de trabalhar com esse sentimento. Eu quero te explicar algo que é transformador e pode acalmar o teu coração, que é a percepção sobre a vida. Eu já falei isso uma vez e foi tão importante para mim entender que foi uma das mensagens antigas, mas que eu conto que uma vez eu fui fazer uma massagem, aquelas massagens relaxantes, e a menina me deu um questionário para eu responder antes da massagem. Então eu já fiquei nervoso antes de fazer a massagem relaxante. Eu fui para relaxar e tinha um questionário. E aí estava tipo assim: você fuma? Você bebe? Você tem uma cirurgia? E você está estressado? E eu fui colocando não. Aí eu deitei para fazer massagem, ela viu um roxo nas minhas costas. Ela falou: o que é isso? Eu falei: é estresse. Você falou que não é estressado. Fiquei com raiva dela. Vai fazendo prova real da minha prova comigo. Aí eu falei: não é que eu sou estressado assim, não. É preocupação. Ela falou: então isso é estresse. Isso é ansiedade, excesso de futuro.
Você está pensando mais no amanhã do que no que está acontecendo agora. É por isso que você está assim. Eu falei, então prega para mim, minha irmã. Oh, aleluia. Sabe, a ansiedade é exatamente isso. A ansiedade não é o meu presente. O presente é o fato. A ansiedade está atrelada àquilo que não existe. Entende? A ansiedade é a ânsia de viver, de ver, sabe, da realidade acontecer. Então eu acelero o meu pensamento para alcançar algo que os meus olhos ainda não contemplam. E é por isso que a crise se instala. E é por isso que a gente se angustia, porque a gente começa a fazer conta. A gente começa a fazer conta. A gente começa a fazer probabilidades, expectativas. E aí a gente vai ver televisão às vezes. E aí a televisão diz, vai tudo morrer. É verdade. Morreu tantas pessoas hoje, amanhã é para morrer o dobro. Aí você fica assim, oh, meu Deus do céu. Aí você conversa com um pessimista. E o pessimista diz, vai piorar o negócio, né? Aí você já está ansioso, você já está preocupado com o que ainda não aconteceu. E aí você começa... E aí se instala uma crise. Só que aí que está. Se a crise, a gente vai precisar de um remédio para administrar as emoções. O antes da crise com uma oração às vezes resolve. E eu sei que isso vai ser difícil de você conceber, meu lindo. Mas se você aprender a fazer assim, ó, descansar, você vai ver que a vida vai ser muito mais leve. Mas para descansar você vai precisar crer. E para crer você vai precisar confiar. E para confiar você vai precisar entregar. E para entregar você vai precisar orar. Eu sei que é difícil. Você viu já aquele vídeo de um guru que ele está meditando na praia? Aí alguém chega e fala assim, rapaz, ele, que rapaz, tá falando aí? E ele explode com o cara. Já viu? Porque ele não estava meditando coisa nenhuma, não. Ele estava boladão. Não tinha dado tempo de meditar ainda. E a gente está vivendo assim. A gente não entregou nada na mão do Senhor, mas a gente diz que tudo está na mão dele. A gente diz que está orando todo dia, mas a gente não está orando coisa nenhuma. A gente está vivendo acelerado. E por isso que a gente está colhendo tanto fruto negativo. A gente diz que confia, mas não confia coisa nenhuma. A gente diz que ora, mas não ora coisa nenhuma. Eu estou orando coisa nenhuma. Quando foi a última vez que você dobrou o joelho no seu quarto e chorou na presença de Jesus? Quando foi a última vez que você acordou de manhã e antes de sair para trabalhar, você dobrou o seu joelho e disse, Jesus, eu consagro o meu dia nas suas mãos, Senhor. Eu coloco os meus planos, eu derramo sobre você, Senhor, toda a minha ansiedade, a minha angústia. Quando foi a última vez que você fez isso? Então, na verdade, nós estamos colhendo somente aquilo que nós estamos fazendo. E por isso estamos tão ansiosos, porque a gente começou a depositar as nossas confianças na notícia que sai na televisão. A gente começou a depositar as nossas esperanças no jornalismo. Ai, meu Deus do céu, morreu, eu vou morrer. A gente começou a colocar as nossas esperanças em índices de pesquisa. A gente está depositando a nossa fé naquilo que não é verdadeiro, naquilo que é volátil, que se altera. Sendo que se nós entregássemos para o Senhor, teríamos a certeza do que iria acontecer. Existe um benefício de confiar em Deus, é saber que Deus não falha. Existe um benefício de confiar no Senhor, é saber que Ele não erra. Existe um benefício de entregar as mãos do Senhor, é saber que Ele não esquece de nada. É saber que Ele é perfeito em tudo que faz, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Existe um benefício, mas que só sabe o benefício quem entrega, confia e descansa. Você já mandou fazer alguma coisa e você ficou desconfiado de quem ia fazer? Eu fui construir uma casa uma vez.
Aí eu falei para ele assim: o senhor vai construir essa planta aqui, ó. Ele olhou a planta e disse: eu vou fazer. Eu falei: mas tá aqui, essa é a planta, tá? Irmão, que gente atribulada. Não dava para confiar neles, irmão. Se deixasse dormir à tarde, não ia trabalhar de manhã. Construiu pilar onde não tinha, coluna onde não existia. Pensa a ansiedade que dá no meu coração, irmão. Mas é que é engraçado, se eu não fosse lá, minha casa teria sido totalmente diferente do que eu havia projetado. Ia ter uma casa assim que eu falei: gente, quem vai morar aqui? Eu não fiz isso. Eu me lembro que eu tinha feito um lugar na casa que tinha um pé direito duplo e tinha uma pele de vidro. Um dia eu cheguei na obra e tinha uma coluna no meio. Eu falei: mas não tem isso aqui no projeto. Aí ele falou: não tem? Ele fez sem ver o projeto. E ele disse: olha, engraçado, não tem. Quase que eu falei: vê o projeto, infeliz. Olha para a planta. Confia no que eu está aqui, ó. Aí, irmão, eu quase morria. Eu dizia: destrói a viga, tira daí, miserável. Um dia eu cheguei na obra, o reboco estava fazendo, a parede estava fazendo assim, ó. E eu não sou vesgo não, irmão. E eu não precisei nem de plumo. Eu olhei e falei: tá torto. Sabe o que o pedreiro me disse? A gente tira num reboco. Irmão, teve parede na minha casa que tinha quase 15 centímetros de reboco. Porque eles não estavam fazendo no projeto. E esse é o negócio. A gente pensa que Deus é igual. A gente pensa que Deus não sabe o projeto. A gente pensa que Deus não sabe sobre o amanhã. A gente pensa que Deus não tem o controle. A gente está equivocado. Mas de uma coisa certa, eu sabia que aquela casa ia ficar pronta. Com parede torta, com parede... Foi muito suor, lágrima, confusão, treta, briga. Mas eu me lembro que eu subia para o andar superior. Que não dá para subir para o andar inferior, então eu ia para o superior mesmo. Né? Oh, Jesus. E eu me lembro que eu falava: Jesus, eu consagro a Ti, Senhor, esse lugar. Senhor, esse vai ser o nosso lar. E sabe, Deus já sabia dos planos, já sabia que a gente não ia morar ali por muito tempo, tudo já sabia. Mas a casa ficou pronta. Mas eu me lembro que uma vez, uma mulher que era vizinha daquela casa falou para minha mãe: olha, eu me emocionei centenas de vezes e o Dave nem sabe. Quantas vezes eu olhava da minha sacada, via ele chorando dentro da casa, com as mãos para cima levantadas, apresentando o Senhor aquela obra. Os meus olhos não viam a casa pronta. Os pedreiros atrapalhavam ainda mais para aquela casa não ficar pronta. Mas Deus já havia tudo preparado. Então eu posso desconfiar do pedreiro, eu só não posso desconfiar do Senhor. Eu posso aferir o plumo da parede que o pedreiro fez, eu só não posso, desconfiar do que Deus tem planejado sobre mim. Existe uma coisa que precisa dominar o nosso coração. Tudo está sob o controle do Criador. E se eu confiar no Senhor, eu posso ter certeza, Ele não erra o projeto, Ele não esquece dos planos que fez. Ele tem meu controle absoluto, o controle absoluto sobre o ontem, sobre o hoje, sobre o amanhã, depois de amanhã. Se eu entender que é isso a realidade que preciso crer, Salmo 37 é o bálsamo da minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Tá com Ele, não preciso mais me preocupar. Não entendeu? Pode dormir agora.
Mas eu não preciso ficar desesperado. Não. O Senhor está no controle. Mas será que vai acontecer, sabe? Don't worry, my little child, it's gonna be alright. Não se preocupe, meu filho, vai ficar tudo bem. Mas não, o seu futuro está nas minhas mãos. Mas não. Se você entregou nas minhas mãos, confia. Se eu visto os lírios do campo, alimento as aves do céu, quanto mais não farei por vocês. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes todas as vossas angústias sejam conhecidas perante o Senhor, através das suas súplicas e ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por quê? Que eu vou ficar me preocupando se sei que o Deus de toda a criação tem o controle sobre tudo. Eu quero ter mais filhos. Tem calendário para isso, sabia? Você sabe o dia que você tem que estar lá. Tem o dia. Para quê? Se quem comanda todas as coisas é o Senhor. Eu posso fazer? Pode, mas não fica ansioso. O Senhor está nas tuas mãos. Sabe, você quer ter um filho? Descansa. Eu não sei porque eu estou falando isso agora, mas é de Deus para a vida de alguém. Você quer ter um filho e está preocupado? Descansa. Deus sabe a hora certa de fazer. Eu preciso mudar de emprego. Eu estou dizendo, não. Calma. Descansa. Faz a tua parte. Deixa Deus controlar toda a história. Mas isso é confiar. Eu termino te dizendo algo. Para a gente viver uma vida mais leve. E como isso é bom. O conselho é muito simples. Ao acordar, não ligue o teu telefone. Não vá para a internet para ver notícia. Não veja quem postou. Não. Não veja televisão. Não. Dobre o joelho na frente da sua cama. Não falam que acordar com o pé direito dá sorte? Esquece. Quer ter sorte? Dobre o joelho. Feche os teus olhos. Diga: Jesus, eu não sei nem como eu vou te falar isso, mas eu preciso que o Senhor saiba. O Senhor é o dono da minha vida. E eu sei que o Senhor já sabe. Mas pode controlar. O Senhor é o dono. Pode controlar. Meu futuro está nas tuas mãos. Jesus, eu entrego o meu dia, os meus sentimentos, meu coração. Toma, Jesus. Acalma minha alma, meu espírito. Me faz viver um dia maravilhoso, Jesus. Paizinho, eu te amo. Obrigado pela minha esposa, pelo meu marido. Vai fazer. Jesus, te amo. Amém. Agora vai levantar. Não, calma. Pega a Bíblia. Só um textinho só. Olha, Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Estou lendo uma coisa aleatória aqui. E ajuntou-se muita gente ao pé dele. Olha, porque ele sabe o que faz, né? Está vendo? E não estou nem pregando, só estou... E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo... Aí fechou o texto, leu o texto. Aí, pode ir embora agora. Vai viver. Você vai ver que vai ser diferente o seu dia. Você vai evitar crise. Alguém vai dizer, olha a notícia. Não, eu tenho uma boa nova. Tudo está sob o controle do Criador. Nada nem ninguém poderá frustrar os planos que Ele tem a meu respeito.
Sabe? É diferente. É diferente. No meio do caos, no meio da tempestade, às vezes o nosso coração tenta acelerar o dia de amanhã, mesmo sabendo que nem sequer ele existe. Nossas emoções se atribulam, nosso coração se aperta e a gente tenta imaginar o que vai acontecer, e às vezes o cenário que criamos é totalmente diferente do que Deus tem para nós. Aprisionamos o nosso coração no que não existe e vivemos aquilo que não está preparado. Meu conselho para você é: não seja ansioso. O teu amanhã ainda não é teu, é só dele. Jesus, tu és o dono do meu agora e tu conheces o meu amanhã. Está nas tuas mãos. Eu confio que tudo o que fazes é perfeito. Acabou. Jesus, nós depositamos sobre Ti todas as nossas angústias, todos os nossos medos, todos os nossos temores, tudo colocamos aos Teus pés, toda a ansiedade, todo o medo do porvir. Jesus, tudo está nas Tuas mãos. Acalma o nosso coração, Jesus. Nos faz experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É isso que queremos. Não é o caos que nos apresentam na televisão ou na notícia. Nós cremos que Tu estás sobre o controle. E que se Tu estás no controle, tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Amém.